Primeiro, a gente quer externar nossa alegria, estamos retomando as atividades da terça-feira, mesmo que ainda virtuais, mas vamos retomar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, que já era uma atividade que faz parte do calendário, do cronograma de atividades da nossa casa. Então, nós damos boas-vindas a todos vocês e a gente apresenta, né, a Kátia, hoje como palestrante do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. A Kátia vai tratar com a gente do tema liberdade natural. Acho que é o contrário, não? Livro dos Kátia tá Espíritos, com o livro liberdade dos espíritos, natural. né? É. Então, Livro dos Espíritos, Kátia, liberdade Isso. natural, não é isso? Evangelho sou eu, Questões 800... Ah, desculpa, é isso mesmo. Então, vamos retomando. Liberdade natural, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, é emoção, gente, da retomada. Livro dos Espíritos, com a Kátia, Liberdade Natural, questões 825 e 827. E Juliana, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, Não vades aos gentios, itens 9 e 10. Antes de passar a palavra para a Kátia, né, a gente começa sempre com o Livro dos Espíritos, a gente vai fazer a nossa prece para nos harmonizarmos e termos momentos ainda mais felizes de reencontro e de retomada de atividade. Então, elevando mais e mais os nossos pensamentos, agradecemos ao Mestre Jesus a oportunidade concedida a nós de repassarmos informações, reflexões e conhecimentos e, ao mesmo tempo, recebê-las com os corações e as mentes abertas. Pedimos ao nosso Pai Criador que nos auxilie na prática desses conhecimentos que estamos recebendo na noite de hoje. E juntos à espiritualidade, regente dessa tarefa na Fraternidade Espírita de Aldeia, pedimos permissão ao nosso Pai Criador e ao nosso irmão maior Jesus, para darmos por iniciado os estudos do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, nesta noite. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então passamos a palavra para a Kátia, com o Livro dos Espíritos, questões 825 e 827. Trata da liberdade natural, essas questões. Com você, minha amiga. Então, minha amiga e meus amigos em geral, Ju, eu estou muito Tá feliz, baixinho o teu som, Kátia. Oi? Tá baixinho? Teu som tá baixinho. Eita, e agora? Deixa eu ver o que é que eu faço. Melhorou agora? Para mim, continua baixo. Tá? Vocês estão ouvindo bem, Kátia? Não, Claro que né? Tô é que baixo. quando chega uma ligação, que eu estou online, aí depois fica baixinho. Mas está me ouvindo agora? Melhorou, sim. Agora melhorou. Ai, meu Deus, e como é que eu vou fazer para botar aqui e ao mesmo tempo falar? Eu já estou nervosa, né? Vocês viram que eu estou nervosa. Não, mas fique De voltar à tranquila. reunião das terças. Ó, sua voz agora está Estou nervosa perfeitamente porque... audível. Pode começar. Ah, então, graças a Deus, pelo menos isso. Eu queria dar boa noite a vocês e dizer que eu estou muito feliz com a volta das terças, porque eu torcia, né, fervorosamente para que a gente voltasse a se reunir nesse dia que tão valoroso para mim, sabe? As reuniões da terça realmente me preenchiam bastante presencialmente, e hoje nós fazemos um ano, né?
amanhã vai ser um ano de que não tem as reuniões. As reuniões foram suspensas por conta da pandemia. Então, essa data é bem simbólica. Dia 2 de março é bem simbólico por isso, esse retorno depois de exato um ano de que suspendemos as atividades da terça. E eu queria, assim, inicialmente, já que o tema é lei de liberdade, né, eu queria justamente fazer uma reflexão sobre isso. Quando veio a pandemia, foi uma sacudidela para todos nós. E está sendo ainda. Infelizmente, muitas dores, muito luto, muito sofrimento. E eu queria agradecer a força, né, que vocês estão me dando até pelo bate-papo, para ver se eu relaxo. Eu estava nervosa agora aqui, do lado, tocou o celular, e eu achei que ia atrapalhar. Mas não é uma palestra, né? É uma conversa. A nossa reunião da terça é bem mais informal, porque é uma reunião de estudos mesmo, e dos livros fundamentais, né? Dentro do Pentateuco, o Pentateuco é fundamental, e dentro do Pentateuco, acredito eu que esses dois, para os estudos públicos, eles são as pedras fundamentais mesmo, da doutrina e da consolação que a doutrina promete. Então, a gente fazia essa reflexão sobre isso. O que é que a gente fez com a nossa liberdade até o dia em que iniciamos nesse processo de reclusão, de isolamento social, de cuidados, não é? Desse dia a dia diferentíssimo que está sendo até hoje para nós, que a gente não sabia, né? A gente sabia que começou, mas não sabia quando ia terminar, e ainda não terminou, infelizmente, né? Parece que vem aí um pouquinho mais de acréscimo até, por conta das diferenças, né, das mutações desse vírus. E tem outras doenças, tem outras coisas a serem cuidadas. As pessoas muito cansadas, principalmente os profissionais de saúde, né? Eu acho que Ju pode falar melhor do que eu, né? Muito melhor do que eu sobre isso. Mas continuamos aqui, na lida, agradecendo a Deus por estarmos encarnados nessa oportunidade de aprendizado única, que nós estamos passando por uma coisa que outras gerações já passaram, que é a questão da pandemia. Só que nós estamos passando nos dias de hoje. E se torna até um pouco mais leve, né? Porque, veja só, nós estamos em plena pandemia, tendo condição de nos reunirmos, de estarmos aqui em contato uns com os outros, vendo o rosto das pessoas, de quem quer mostrar o rosto, quem não quiser não mostra, mas está ouvindo também, participando, fazemos vibrações. E se já fazíamos antes, nos reuníamos todo dia de 8 horas, né? Vamos fazer preces pelas pessoas que necessitam, que estão em tratamento na casa e que não estão, pelos trabalhadores da casa, frequentadores, e por todos aqueles que passam por dificuldade. A gente sempre se reunia, mas às vezes ficava uma coisa meio no ar, né? Será que realmente essa vibração ela acontece? E muita gente ficava pensando assim. E hoje nós vemos que essa reunião à distância funciona da mesma forma, porque os espíritos se comunicam por pensamento. Esse pensamento, ele leva a nossa vibração aonde for. Se a nossa vibração é baixa, vai levar para o baixinho. E se ela é mais alta um pouquinho, se a gente faz realmente uma prece de coração, se a gente abre o nosso coração para Deus, aí a coisa já alcança uns níveis que vão ser aproveitados aqueles fluidos, aquelas energias, para que sejam realmente depositadas naquelas pessoas, naqueles nossos irmãos e irmãs que estão necessitando. Então, isso é tão maravilhoso observar essas coisas, são as coisas boas dessa fase ruim que a gente está passando. Porque toda fase ruim traz o aprendizado, e acho que a gente deve refletir sobre isso. O que é que eu fiz com essa minha liberdade? Será que eu usei direitinho antes? Será que durante esse processo eu também usei direitinho a minha liberdade? A minha liberdade que foi cerceada fisicamente, mas será que espiritualmente eu continuo livre ou minha liberdade estava vinculada somente à liberdade física? Será que eu não estava atrelada somente a isso? Então, vamos refletir um pouquinho para ver que isso foi uma sacudidela, para que a gente acorde para essas questões, as questões verdadeiras, e a gente possa se desvencilhar aos poucos das questões ilusórias.
que a gente se vinculava muito, se prendia muito, que a gente passa a se libertar mais, cada vez mais, das questões ilusórias, né? Passageiras. Como é passageira a nossa encarnação. Ela é passageira. Seja hoje, amanhã, daqui a 10 anos, 20, 30, a gente vai deixar o corpo físico. A gente não sabe em que condições, mas não importa. O que importa é que a gente leve na bagagem alguma coisa que realmente se leve, não é? Então, vamos ler aqui as questões, que eu gosto sempre de lê-las todas para que a gente possa discutir um pouco mais. Liberdade natural. É o primeiro texto, certo? Da Lei da Liberdade, capítulo 9, aliás, item 9 do capítulo 10, que fala das leis, né? Em si. Então, liberdade natural, o que vem a ser? Pergunta 825. Há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Vamos pensar. Será que tem alguma condição que a gente goza de liberdade absoluta, plena, nesse mundo? Não. Porque todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. 826. Qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? Bom, já que na Terra, né, não existe ninguém que goze dessa liberdade, como é que seria, né? Qual seria a condição em que se poderia ter essa liberdade absoluta? Kardec pergunta. E vem a resposta: o eremita num deserto. Desde que haja dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não têm mais, por conseguinte, liberdade absoluta. Então, ele está dizendo que desde que exista outra pessoa com a gente não tem mais a liberdade absoluta. Porque existe até um ditado antigo que diz: o meu direito termina onde o do outro começa. Então, eu não posso fazer tudo, porque tem coisas que eu vou invadir o espaço do outro, né? Que eu vou fazer a revelia do outro. Então, em tudo, eu vou ter que entrar num acordo. E muitas vezes eu vou ter que abrir mão do que eu quero pelo que o outro quer também, do mesmo jeito que ele também abre mão, às vezes, do que ele quer pelo que eu quero, para que assim haja uma convivência pacífica e salutar, não é isso? 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de pertencer a si mesmo. Então, se eu tenho a obrigação de respeitar o direito do outro, será que eu estou tirando um pouquinho da minha autonomia enquanto ser humano? Eu estou tirando um pouquinho de mim, já que eu tenho que respeitar o outro? É aquilo que eu disse, né? Às vezes a gente não faz o que quer. A gente faz o que é necessário. A gente faz também o que o outro quer. A gente chega num denominador, né? Nem eu, nem tu. Vamos entrar num acordo. Então, será que isso está tirando a minha autonomia? De modo algum. Porque é um direito que ele vem da natureza. Sem falar que, quando eu abro mão de alguma coisa que eu quero, né, para poder também servir ao que o outro quer, né, fazer algo que vai agradar o próximo, eu estou aprendendo uma grande lição chamada humildade. Eu estou deixando de lado o meu egoísmo, estou treinando o meu altruísmo. Eu estou procurando pensar no coletivo, pensar no nós e não no eu. E isso vai me fazer também mais forte enquanto espírito. O aprendizado ele vai vir bem mais amplo. Então, gente, aí eu procurei algumas coisas sobre liberdade, né? E eu fiquei pensando assim, mas o que é liberdade para a gente? É um direito que lhe vem da natureza, né? É o que diz. Certo. A obrigação de respeitar os direitos alheios, né? Ele não tira o direito da gente pertencer a si mesmo. Então, a gente fica pensando, a visão do dicionário sobre liberdade é que é algo que nos livra de uma prisão, né? De algo que nos aprisiona, que nos obriga. É como se fosse só isso. Mas a liberdade ela tem um sentido bem mais amplo. Não é só a liberdade física. A gente precisa pensar bastante. Eu lembrei nessa história toda daquele filme O Náufrago. Eu não sei quem assistiu,
Mas é muito interessante porque ele fica sozinho numa ilha deserta e ele, depois de sofrer, né, uma queda do avião onde ele estava, e naquela queda, como ele trabalhava numa empresa de transportes aéreos, vieram muitas caixas, né, do que era transportado, e algumas chegaram até a praia onde ele estava. E numa das caixas veio uma bola. E essa bola ele colocou lá no cantinho, porque ele não tinha ninguém para ele conversar. Ele não tinha como pedir ajuda. Ninguém passava. Quando passava alguém assim muito longe, que ele via que era um barco ou um avião, ele acenava, ele fazia sinal de fumaça e ninguém o enxergava. Então ele começou a sentir a solidão verdadeira, de não ter com quem trocar ideia. E ele fez daquela bola, ele fez uns sinaizinhos na bola, né? Fez uma carinha, e ele conversava com a bola e chamou de Senhor Wilson. Então, quem assistiu o filme deve estar lembrado dos diálogos dele, do bate-papo, das discussões ferrenhas que ele tinha com o senhor Wilson. Porque nós somos seres sociais. Nós precisamos conviver com outras pessoas. E essa convivência é que nos faz crescer, que nos faz aprender, inclusive, tudo isso que eu disse. Que a gente não existe sozinho, a gente não está aqui para satisfazer as nossas vontades. Que a gente se sente bem melhor, inclusive, quando a gente satisfaz o outro e a gente vê o sorriso nos lábios do outro, a gente vê o sorriso nos olhos do outro. E isso nos faz mais fortes e mais livres, provavelmente. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se eu estou na solidão pensando em você. Quem se lembra dessa música? A gente já ouviu várias vezes, né? Do Só para Contrariar. Então, quando Alexandre Pires dizia essas palavras, aí a gente para hoje para refletir, eu me lembrei disso. Né? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Então, qual é a visão que ele está tendo de liberdade? Se eu estou na solidão, pensando em você, quer dizer, eu continuo presa a você. Eu estou livre, mas não estou longe de você. Do mesmo jeito que a gente fez essa comparação no início. Nós não estamos longe uns dos outros, só fisicamente, mas nós estamos conectados. A verdadeira conexão, a conexão da vibração, do pensamento, de tudo que a gente está falando e o outro está ali ouvindo e participando disso tudo e vindo coisas na mente do outro também. Estamos fazendo leituras diferentes de uma mesma coisa, chegando no mesmo ponto e refletindo sobre esse ponto. Então, ele disse assim, estou na solidão pensando em você. E tem outra parte que ele faz, ele confessa, né? Por que ele está na solidão? E por que ela deu a ele a carta de alforria, né? Disse, vá-se embora, cuidar da sua vida, que eu cuido da minha. Ele diz assim, troquei quem mais amava, né? Eu andei errado, eu pisei na bola, troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Eu troco a liberdade pelo teu perdão. Então, quando ele diz isso, ele já está imaginando que ter um relacionamento fixo com alguém é uma prisão. Mas ele troca a liberdade que ele está tendo, como ele está sofrendo, pela prisão novamente, que é ficar junto dela. Quer dizer, ele ainda não compreendeu, mesmo tendo sofrido longe da mulher que ele amava, porque a trocou por uma figura ilusória, né, que depois ele viu como era na realidade e viu que não tinha aquela afinidade que ele pensava, que não tinha conseguido a felicidade que ele queria. Então, ele trocou isso e agora ele quer voltar para aquela condição de prisão. Ele prefere a prisão com ela do que a liberdade sem ela. Quer dizer, liberdade para ele é isso. É poder andar livremente com quem ele quer, a hora que ele quer, né? Mas, na verdade, ele viu que não é, porque existe alguma coisa que é dentro. Então, a gente, realmente, quando eu entrei pela primeira vez no Aníbal Bruno, tinha uma frase lá escrita, que é de Dom Helder, que liberdade é uma coisa relativa, que existem muitos homens presos nas ruas e muitos homens livres atrás das grades. Porque a liberdade é uma questão de dentro, né? Que vem de dentro para fora. Então, nós temos várias prisões psíquicas. Essa que o Alexandre Pires falou nessa letra é uma das prisões. Né? É aquela coisa da gente ficar preso de pensar que o vínculo afetivo, uma coisa mais permanente, né? A gente ter medo disso e fugir, né? Como se estivesse fugindo de uma prisão, embora se sinta atraído por aquilo ali.
E é uma coisa importante na vida da gente, é uma coisa que é boa da gente enfrentar. A gente precisa vencer nossos medos e parar de se esconder dos sentimentos, né, das coisas. Então, existem as crenças que nos sabotam, que a gente vive presa a elas, a ansiedade, a depressão, as fobias. Eu fui relacionando pânico, procrastinação, transtornos do sono, né, de toda ordem, a compulsividade. Eu estava agora mesmo pensando, eu estava comendo e eu tenho que fazer uma listinha de 3 dias, um diário alimentar de 3 dias para mostrar à nutricionista que eu vou fazer uma consulta, então ela pede que seja feito esse diário dos 3 dias, tudo que eu comi naqueles 3 dias. E não é que eu estou adiando esse diário, porque eu noto que eu estou comendo muita besteira. E eu fiquei assim, com vergonha de mim, ao mesmo tempo dizendo, tá vendo que eu não sou uma mulher livre, eu não faço o que eu quero, porque também liberdade não é fazer o que a gente quer. Não é, se entregar a essas coisas, que a gente pensa que está sendo livre, mas está sendo manipulado por fatores exteriores e também pela nossa compulsividade. E a compulsividade, ela existe porque ela quer repor alguma coisa que está faltando, mas que não é alimento, não é bebida, não é narcótico, não é a gente ficar alheio, não. A gente quer ficar alheio por uma fuga. E por que não que a gente enfrenta logo? Porque se aquele problema existe na nossa vida, se existe aquilo ali, duas coisas. Uma, que a gente é que providenciou aquilo. O nosso livre-arbítrio, quando foi dado, né, a nossa liberdade, que é uma condição, a gente já tem. Muita gente vive atrás de uma liberdade que já tem. Nós já temos isso, na condição de seres humanos. A partir do momento que nós adquirimos consciência de que somos humanos, somos individualidades, a gente já começou a ter o livre-arbítrio e, na medida que foi alcançando mais condições e mais consciência, a gente foi adquirindo mais liberdade. E nós temos também as consequências. Nós sofremos as consequências de tudo que a gente faz. Escolha e consequência, escolha e consequência. E vai ser assim para sempre. Nós já estamos nessa condição. Então, não adianta buscar a liberdade, porque nós já temos. Agora, nós temos também o plantio, ele é livre. A colheita é obrigatória. Existe essa frase. Então, a gente precisa ter a liberdade de fazer as melhores escolhas, usar a nossa liberdade para que a gente faça as melhores escolhas. Então, eu assisti uma palestra também de Lúcia Helena Galvão, sobre o capítulo 3 do livro O Profeta, de Gibran Khalil Gibran. Sabe? Eu gosto demais dela e amo esse livro. Marcou a minha adolescência. Eu recomendo assim que a gente leia, de alguma forma, algum dia. É de fácil leitura e é fascinante, na minha opinião, e na opinião de algumas pessoas. E nesse livro ele fala sobre a liberdade, no capítulo 3, e que você quer se livrar de algo, né? Você quer ficar livre de algemas, de amarras, mas que você mesmo vê aquilo ali como algema e como amarra. Mas ninguém pode ser completamente livre assim, porque isso é uma liberdade ilusória. Você fazer o que quer e gastar as melhores energias da sua vida, né? O período que você mais tem energia, às vezes, na juventude. Eu vou fazer o que eu quero, porque eu sou jovem, vou curtir a vida. Mas naquele momento que você tem muita energia, muita capacidade de aprendizado, aí você se lança num monte de coisas, depois você, quando estiver mais maduro, vai colher as consequências daquilo, e essas consequências muitas vezes vão te impedir de você ir para frente. Sem falar que a gente não sabe quando vai desencarnar. Se a gente vai desencarnar jovem, e isso vai fazer com que a gente jogue fora essa oportunidade tão preciosa, que a gente batalhou tanto para conseguir, e que a gente teve tanta gente, às vezes, que intercedeu para que a gente conseguisse. E a gente chega aqui e faz o quê com a nossa liberdade? Né? Então, essa frustração que se torna uma prisão, né? A gente não sabe lidar com esses problemas. Então, em Gálatas, versículo 5, quem me conseguiu isso, essa palestra que eu tinha visto, mas eu não estava conseguindo achar, e também esse trecho dos Gálatas, que se encontra em Vinhas de Luz, de Emmanuel, foi minha amiga Sara Azevedo. E eu fiquei muito feliz, porque eu estava procurando, comentei com ela, ela conseguiu e mandou logo para mim. Então, nos Gálatas, no caso é a epístola de Paulo aos Gálatas, viu, gente? Capítulo 5, versículo 13, do Novo Testamento, né, ou Evangelho, tem assim: não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns
aos outros pela caridade. Então, uma coisa que Lúcia Helena Galvão falou e que eu vou frisar, porque já está chegando ao término, né, da nossa conversa, a consciência universal, a consciência animal é horizontal. Ela diz que nós temos uma consciência animal e uma consciência humana. E muitas vezes a gente prioriza só a consciência animal. Então, essa consciência animal ela é horizontal, ela só vê isso aqui. Ela não nos liga ao alto. A nossa consciência humana é que vai aos poucos verticalizando, né? Tornando na diagonal e verticalizando para que a gente se ligue ao Criador, ao divino também que há em nós, para que haja essa unidade que nos leva à verdadeira felicidade. E a gente deve usar a nossa liberdade à procura disso e não nessas coisas materiais. As coisas que temos, que a gente deseja, elas estão fora ou dentro? Vamos refletir, né? Então, quem as possui? Quem as possui te domina. Então, ela diz o seguinte: se eu desejo muitos prazeres, se eu tenho muitos desejos assim materiais e eu busco aquilo, quem tem aquilo, na verdade, é meu amo. Eu estou servindo aquilo ali. Aquela pessoa, aquelas pessoas detentoras daquilo que eu desejo. Na verdade, eu não estou sendo livre. Eu não estou batalhando por mim, eu não estou fazendo a coisa só por mim. Eu estou fazendo a serviço do outro. E se eu fico muito ocioso na procura de encontrar comigo mesmo, de encontrar com a minha espiritualidade, aí eu vou precisar de um empurrão. E essa pandemia, para nós, foi um empurrão. Será que a gente vai aproveitar para a gente subir mais um degrau, né, no meio desse empurrão todo? Será que a gente vai aproveitar para sair da ociosidade, para sair da inércia, que é o nome chique, segundo Lúcia Helena Galvão, para a nossa preguiça? Ou a gente não vai aproveitar isso e vai ficar por isso mesmo? E a nossa tendência, depois que a gente se libertar de algumas amarras, a gente achar que está tudo bem, só porque a gente se libertou daquilo, mas tem outras coisas pela frente. Então, a gente vai precisar de outra ignição para poder sair também da inércia novamente, quando a gente se liberta de alguma coisa, ou a gente vai sempre procurar se reconstruir. E vamos usar a nossa liberdade dessa forma, para que a gente possa sempre aprender mais, seja a liberdade física, seja a liberdade consciencial, que a gente saiba usá-la da melhor forma para que a gente colha frutos interessantes. E essa liberdade que a gente tem como alvo, na realidade, a gente já tem no percurso. O alvo deve ser o nosso crescimento e a gente se tornar cada vez mais seres humanos. De fato, a gente ser integral, a gente buscar a nossa plenitude. Esse deve ser o nosso objetivo. A liberdade, ela não é um fim, ela é um meio. Assim como a felicidade também está nesse percurso, ela não é um fim. A gente deve aproveitar cada dia e agradecer a Deus por cada dia e vivenciá-lo da melhor forma. Então, gente, isso é mais ou menos o que eu tinha a dizer. Eu queria recomendar um outro filme, somente, sabe? Para a gente assistir quando for possível. Né? E uma reflexão também sobre a porta estreita e a larga. Tem 3 minutos, dá tempo. Quando Jesus falou em porta estreita, né, que ela é difícil de passar e as pessoas geralmente não escolhem, a gente escolhe a porta larga, que ela é fácil de passar. É isso aí, ele falou sobre essa questão do uso da liberdade. A gente usa da liberdade dessa forma. Aí eu vou pela porta estreita, que é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente descer uma ladeira do que subir. Por quê? Porque a gente está indo de encontro à gravidade, a gente tem que fazer força, fazer esforço. Mas quando a gente sobe na montanha, que a gente olha para baixo, a gente vê que beleza. Foi muito melhor do que ficar lá embaixo. Lá embaixo a gente não ia ter aquela visão. Então é isso que a gente precisa procurar. E eu queria recomendar o filme de Freddie Mercury, que passou outro dia na Globo. Aí eu pude assistir de novo, que eu tinha assistido no cinema. Aí mostra mais ou menos assim o percurso que ele fez, sabe, de colocar as frustrações dele para fora de maneira desequilibrada. E assim, a vida toda ele procurou fazer isso. Quando ele viu, no final, ele foi alertado que os verdadeiros amigos, quem amava ele, não compactuava com aquilo, que ele estava construindo sofrimento. E ele voltou, tal qual o filho pródigo da história, da parábola de Jesus. Ele voltou aos pais, voltou aos amigos de verdade, às pessoas que o amavam, voltou aos verdadeiros valores que ele tinha. E no final da vida, ele foi um vencedor. Mesmo que ele tivesse desencarnado por conta da AIDS, que ele adquiriu justamente por conta
né, desvirtualizações da liberdade, do uso da liberdade dele. Se juntaram dois fatores, né, essa liberdade que ele queria, buscava, ilusória, e também a fama, o dinheiro. Então, ele se deixou levar por isso, por essas ilusões. Mas ele teve o retorno. E, com certeza, espiritualmente, ele desencarnou bem melhor do que se ele tivesse desencarnado naquela fase, em que ele ainda estava perdido naquelas ilusões. Então, vamos nos acordar, vamos também levar para o outro essas mensagens, para que todos nós juntos despertemos para a necessidade da gente acordar e da gente arregaçar as mangas e usar da nossa liberdade da melhor maneira, mesmo que seja com esforço, mas a gente vai se sentir bem, porque vamos ter feito o nosso dever. Dentro da liberdade que a gente tem, a gente vai ter usado da melhor forma. Então, que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje sim. Muito grata, Kátia, pelas reflexões que você nos trouxe, por ter aceitado a participar dessa retomada, né? E a gente agora passa a palavra para a Juliana. Para quem chegou agora, a Juliana vai tratar conosco do capítulo 24, Não Vades aos Gentios, os itens 9 e 10. Oi, Ju, contigo. Estão ouvindo aí? Tudo bem? Muito Ok. bem. Pronto. Boa noite a todos. Muito grata também de estar aqui mais uma vez. Kátia falou que a gente tinha parado há exatamente 1 ano, e é isso mesmo. Inclusive, a palestra foi a mesma, e foi comigo, né? Eu estava nesse último dia, e foi exatamente a mesma palestra, né? Não ir aos gentios, né? Quando Jesus fala isso, ele fala o seguinte, ele diz, o trecho bíblico é o seguinte: Jesus enviou os 12 apóstolos, depois de ter lhes dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, não entreis na cidade dos samaritanos, ide antes as ovelhas desgarradas da casa de Israel, e nos lugares onde estiverdes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Isso está em Mateus, no capítulo 10, nos versículos de 5 a 7. Esse trecho especificamente, ele é logo em seguida, os versículos anteriores, o capítulo anterior, são apresentados nome por nome os 12 discípulos, né? Quando ele acaba de apresentar os 12 discípulos, né, que ele fala de um por um quem são, ele começa dando uma prescrição de trabalho. Então, a gente tem que entender que nessa fase, eu gosto muito de falar, não sei se vocês lembram, né? Mas eu gosto muito de falar que a gente tem 4 grandes figuras dentro do texto literário bíblico, que é o antagonista, né? Que é aquele que se opõe à palavra do Cristo, que se opõe às coisas divinas, é o opositor, propriamente dito, né? A gente tem a multidão, que a multidão está sempre margeando Jesus, está sempre em volta, está sempre olhando tudo, às vezes se comove com o que Jesus diz, mas não tem o fervor necessário para levar aquilo adiante, né? Então, escutam a palestra, às vezes, de Divaldo, acha bonito, chora, mas sai dali e fica para trás. Não, aquilo não tem o poder de mexer com sua vida ou com seus sentimentos mais íntimos, né? A gente tem o discipulado, que são aquelas pessoas que estão à volta do Cristo e que estão tentando entendê-lo e seguir com ele, né? E a gente tem o apostolado, que o apostolado aí, a gente já está falando de um outro nível, né? Que é aquele grupo de pessoas que já consegue representar Jesus. Jesus, depois da crucificação,
os discípulos viram apóstolos e quem olha para eles vê o Cristo, né? E isso é tão verdade que Saulo, ele não conviveu com Cristo. Lucas não conviveu com Cristo, né? Eles conviveram com os discípulos que nessa época se fizeram apóstolos, né? E é quase como tão intenso como se eles tivessem convivido realmente com Cristo, né? Porque aquele discipulado virou apostolado. E a gente precisa pensar direitinho, aproveitando a deixa de Kátia aí dessa tal liberdade, que tipo de classificação a gente quer estar, né? A gente já não tem mais entendimento para ser multidão. Isso não temos, né? Então, se ainda nos vemos com atitudes de multidão, então a gente precisa parar um pouco e repensar, porque eu acho que a gente já tem conhecimento. A gente não está parado aqui numa terça-feira à noite, modulenta, de chuva, né? Meio um pouco chuvosa, um pouco, para se encontrar com amigos, para falar do Cristo, porque a gente se acha, porque a gente está agindo como multidão. Não vejo dessa forma, né? Mas eu também sei que eu, pelo menos, não me sinto ainda apostolado, né? Então, estou lutando para estar ali no discipulado, para que o que eu aprendo do Cristo me transforme minha vida e transforme o modo como eu atuo, né? Entendendo isso, a gente passa, então, para essa prescrição que Jesus deu aos apóstolos, porque, de certa forma, ela funciona para a gente. Se a gente está no discipulado, e nessa época eles também eram discípulos ainda, né? Essa prescrição que Jesus coloca para esse grupo de pessoas serve para nós, né? Então, é bom que a gente entenda claramente o que isso quer dizer. Aí a gente diz assim, não procureis os gentios, né? Que é o grande tema da noite, não ir aos gentios. Quando a gente lê isso, a gente pensa nos gentis que a gente conhece, pessoas gentis, né? Por que eu não vou procurar pessoas gentis? Não é isso. Não é isso que ele quer dizer. E para que a gente entenda, eu vou ter que recapitular um pouquinho esse momento histórico que Jesus vivia, né? Nessa época na Palestina, vivia um grupo de pessoas chamadas gentios, que em hebraico o nome era goim, né? Goim é plural de goi, tá? E eram pessoas que moravam na Palestina, que conviviam ali na mesma época que Jesus, mas que não eram judeus. Então, não compartilhavam das mesmas tradições, né, que o povo judeu. E acontecia que, nessa época de Jesus, os judeus, né, eles precisavam ir, antes da destruição do Templo de Jerusalém, por volta de 70 depois de Cristo, o Templo de Jerusalém era o lugar da casa de Deus, né? O lugar físico, né? Que hoje a gente entende, hoje com essa maturidade, com a luz da doutrina espírita lançada sobre esse evangelho, sobre esses textos, a gente entende que esse templo ele está no nosso coração, não é um templo de pedra, né? E isso é muito bom, porque essa pandemia mostrou que, graças a Deus, a gente continuou com os trabalhos e continuou com tudo sem precisar. O templo de pedra é muito importante, mas a gente consegue se manter sem ele, né? A gente conseguiu, pelo menos até agora, e, se Deus quiser, a gente vai continuar. Mas eles, nessa época, eles precisavam de um lugar para chamar onde é a casa de Deus, onde Deus mora, e era no Templo de Jerusalém. E, nessa época, um bom judeu, um judeu que fosse temente a Deus e que cumprisse sua função e sua missão diante do povo, né? Ele precisava em Jerusalém ao menos 3 vezes por ano. Ele precisava caminhar de onde ele morasse até Jerusalém. E eles faziam essa viagem 3 vezes ao ano. Pelo menos, no mínimo, tá? Que eram nas 3 principais festas, né? Que era a festa de Páscoa,
né? Na festa de Pentecostes, na festa dos tabernáculos, né? Acontece que da Palestina para Jerusalém, eles podiam pegar 4 caminhos, né? O caminho que era mais comum que os judeus faziam era ali pelo Vale da Galileia, né? Do Rio Jordão para oeste do Rio Jordão, né? O segundo caminho não era comum que eles fizessem, eles não passavam, era pela Samaria, né? Porque houve a briga, eram 12 tribos, 10 se rebelaram contra 2, e a capital dessas 10 tribos que se separaram era justamente a Samaria. Então, tinha judeu, tinha hebreu, naquela época de Jesus, que nunca nem tinha nem visto um samaritano, né? Não tinha nunca nem falado com samaritano, era um povo excluído, né? Eles achavam que eram os hereges, os heráticos, né? O terceiro caminho que poderia ser tomado por esse grupo de pessoas que precisava fazer da Palestina para Jerusalém era pela rota do litoral mesmo, pelo porto de Jope. Mas era uma rota comercial, né? Navegagem de cambotagem, então, assim, eles também não iam. E o quarto caminho, que era menos provável ainda que um judeu pegasse, que era a leste do Mediterrâneo, do Rio Jordão, né, margeando o Rio Jordão, era justamente o caminho das Decápolis, né, que eram as 10 cidades helenísticas que tinham por ali, pelo Mar da Galileia, que também levava a Jerusalém, né? Essas cidades, elas eram cidades que foram fundadas, na verdade, quando Alexandre o Grande conquistou tudo ali, né? Ele também levou junto consigo a tradição greco-romana, né? Muito mais grega naquela época, mas era uma cultura helenística baseada no racionalismo e no sensualismo. E essas cidades estavam ali, eram 10 cidades, né? E entre elas a gente cita Damasco, né? Que foi onde Paulo encontrou na estrada de Damasco, né? Saulo encontrou Jesus, né? Gadara, né? Também falada nos Evangelhos, Gesari também era uma cidade conhecida, né? Filadélfia atualmente Amã, enfim, só para exemplificar as cidades que faziam parte dessa decápole, né? Tirando esse aspecto histórico, o que a gente pode ver mais dessa situação? Né? Por que Jesus mandaria os discípulos não pegarem um caminho que eles não pegavam? Coisa estranha, né? Assim, mas o Senhor está dizendo para a gente não ir por um caminho que a gente já não ia, né? A gente sabe que Jesus não dá ponto sem nó, né? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue tirar mais coisa daí, né? Mais caldo desse angu, né? Porque tem coisa para a gente tirar. Bom, minha gente, se eu começar com as viagens, se eu começar com as filosofias muito que não dê para entender, vocês me param, por favor, tá bom? Qualquer um entra aí no som e peps, não entendi, que a gente vai lá e explica. Acontece que é o seguinte, para um hebreu, principalmente para um hebreu do tempo de Jesus, né? As palavras, o texto bíblico, o texto hebraico, a Torá, ela era escrita em hebraico antigo, que era uma linguagem que só existia para religião. Eles nem falavam entre si normalmente, né? Tanto é que quem leu Paulo e Estevão, quando Paulo se defende no Sinédrio em hebreu, ele já mostra quem ele é, ele chama a atenção, né? E isso era uma linguagem totalmente formal, totalmente de um grupo de pessoas que dominava a religião, né? E quando eles falam entre si, eles tiram mais do que a gente pode imaginar. Não nos iludamos, não sejamos inocentes, né?
O número 10, aí vocês vão ter que acreditar em mim por enquanto, mas se vocês quiserem, depois a gente faz um seminário sobre essas coisas. Mas o número 10, na linguagem hebraica, representa a ruptura com as coisas divinas. Tá certo? De onde vem isso? Da divisão das 12 tribos. Então, as 10 que se rebelaram, elas demonstraram uma revolta para o povo que continuou mantendo, para os judeus, enfim, que continuou mantendo as tradições. Aquilo representou o símbolo da revolta contra as coisas de Deus. Então, o 10 para eles, quando se fala em número 10, representa isso, né? Então, a gente, para não ser tão inocente e achar que isso não tem nada a ver com o espiritismo, Emmanuel usou isso muito bem nos livros dele. Só para exemplificar, os romances de Emmanuel, que são 5, né, os romances históricos, Ave Cristo, 50 anos depois, há 10 mil anos, Renúncia e Paulo Estevão, né? Os 3 livros que tratam sobre as vindas e os destinos de seres que são anjos, né? Que é o Renúncia, que fala de Alcione Villamil, 50 anos depois, que vai tratar a vida de Célia Lúcius, né? E o Ave Cristo, que é a história de Quinto Varro, eles são livros que são de 2 partes divididas, cada parte tem 7 capítulos, e 7 é o número da angelitude, do divino, né? No entanto, os 2 livros, que são Paulo e Estevão e há 100 mil anos, né? O que trata de Públio Lentulus, que é um espírito arraigado nas coisas mundanas, né? Emmanuel, quando ainda não era Emmanuel, e o Paulo Estevão, que trata de Saulo, que também tem uma ruptura aí com as coisas divinas. Eles têm 2 partes de 10 capítulos cada um, né? Então, Emmanuel também não é bobo, a gente não está aqui para destruir a lei, e quem acha que não precisa estudar o Velho Testamento e o Novo Testamento não está conseguindo enxergar com a luz do Espiritismo o que Jesus queria dizer. E quando ele diz para a gente, não vai pelas 10 cidades, não vai pela Decápole, não vai pela cidade dos gentios, o que é que ele está dizendo para a gente? Né? Ele não está nos alertando para a gente não ter essa ruptura com as coisas divinas, porque quando a gente começa, quando a gente pede uma encarnação, e para que a gente consiga uma encarnação, a gente tem que estar muito arrependido, a gente tem que implorar demais por essa vida, né? E nossos mentores espirituais insistem em dizer que no início tudo são flores e festas, né? A gente ganha encarnação, a gente no início está totalmente esperançoso e vou pagar tudo que devo, e vou que vou, é nessa que eu subo para a angelitude, né? Mas, no decorrer do caminho, às vezes a gente se perde, às vezes a gente cai nessa história do 10 e a gente rompe com o Criador. E até nessa vida mesmo, se a gente for pensar quantas vezes a gente não brigou e fez as pazes com Deus, né? Quantas vezes a gente não se desesperou, não se afastou e ele foi lá catar a gente de volta, né? Isso é uma coisa a se pensar. Bem, pulando esse ponto do número 10, das 10 cidades da Decápole, né? A gente tem uma outra ideia, que aí também vocês vão ter que acreditar em mim, aí depois, se vocês quiserem, a gente faz um seminário para explicar e tudo, mas na tradição bíblica de estudo sistematizado, quem está debruçado sobre esses livros, quem já escreveu muito, quem já tem anos de tradição, eles afirmam que a Bíblia tem muita simbologia, e que uma simbologia muito usada, né, a simbologia dos pés e das mãos, né? E pé, sempre que a Bíblia tratar sobre pé, uma dica que eu dou para vocês é assim: troca a palavrinha por sentimento.
tá? Por que que é isso? Olha, o povo hebreu, ele não pensava como a gente. Para eles, a sede do sentimento não estava no coração, estava no abdômen, nas vísceras, né? Visceral, né? Mas uma pessoa, ela só ia a um canto movida por um sentimento. E quem leva a gente àquilo são os pés. Então, assim, se eu tenho muita fé, eu acredito que eu tenho que ir para Jerusalém 3 vezes por ano, eu uso meus pés para ir caminhando. Se eu tenho o ânimo de ficar muito revoltado com alguém e querer matá-lo, isso era muito comum na época anterior a Jesus, pouco antes de Moisés, né? Quem assistiu a Tenda Vermelha, The Red Tent, que é a história dos filhos de Abraão, né? Não, na verdade, dos filhos de Jacó, de como se formou as 12 tribos, mas vista pela filha, Diná, que ele teve 12 filhos homens, mas ele teve uma mulher, que foi Diná, né? E a história de Diná é contada nessa série, que tem no Netflix, não sei se ainda tem, mas estava até pouco tempo atrás. A gente vai ver a crueldade daquele povo, né? Era um povo que não era dente por dente e olho por olho, era assim, um por todos e todos por um. Então, você matou um da minha família, eu vou lá e mato sua família inteira. Eles eram assim. Então, vocês imaginam que o olho por olho, dente por dente, já foi uma grande evolução, né? E aí, se você tem o ânimo de matar uma pessoa, de ir numa cidade, de causar guerra, de causar destruição, quem lhe leva são seus pés. Então, todas as vezes que a gente lê a palavrinha pé em algum texto bíblico, pode trocar por sentimento que dá certinho. Cola que é uma beleza. Pode fazer o teste. Então, da mesma forma que mão é trabalho. Então, quando Jesus acordou a filha de Jairo, né? Ele pega nas mãos da menina e puxa a menina, né? Vem para o trabalho, né? Quando ele acorda Lázaro, que ele diz, Lázaro, vem como estás, enfim. E pega nas mãos de Lázaro, chama Lázaro para o trabalho, né? Então, quando tem mão, pode trocar por trabalho, que também dá certo, tá? Aí vocês vão acreditando, vão fazendo o teste, depois vocês me dizem se não dá certo. Mas, quando ele diz o caminho dos gentios, né? O que ele quer nos dizer com isso? Olha, vai, mas não mistura teus sentimentos com o mundo. Não bota teus pés no caminho mundano de sensações e razão. Porque é aquilo que Kátia falou também sobre liberdade. Quando eu faço tudo que eu quero e tudo que eu tenho vontade, eu não sou livre. Eu sou escravo das minhas vontades. Eu alimento paixões. Agora, obviamente que não é errado a gente querer viver bem. Mas a gente não saber viver sem conforto é um grande problema. É um grande martírio. Né? E quando a gente vem e que a gente pede uma encarnação e que a gente pede para entrar no mundo, a gente tem que entrar no mundo, a gente tem que manipular o mundo material, a gente tem que conviver com pessoas diferentes de nossas crenças, de nossas culturas, de nosso modo de pensar, mas a gente não pode deixar isso alterar o nosso sentimento. Eu não posso deixar o meu pé tocar no caminho, porque quando eu deixo o meu pé tocar no caminho, eu deixo o caminho interferir nas minhas emoções. Dá para entender isso? Balança só as cabecinhas assim, se der. Mais ou menos. Então, se eu entendo que Jesus diz assim, olha, não vai pelo caminho dos gentios, ele está dizendo para eu não me misturar com os outros? Não, porque ele cuidou da mulher adúltera, ele cuidou de leprosos, ele sentava junto com ladrões e com prostitutas, mas qual era a grande diferença? Qual era a grande diferença? Jesus não ia para uma palestra espírita e depois ia roubar junto com os ladrões.
Ele não ia errar junto com eles. Ele não deixava-se ser transformado pelas pessoas com quem ele convivia. Pelo contrário, ele que era o transformador. Se a gente pega Jesus e imagina Jesus no inferno, Jesus deixa o inferno entrar nele ou ele transforma o inferno? É só uma pergunta, né? Então, é mais ou menos isso. Quando ele diz aos discípulos nessa época assim, olha, não procura os gentios, não vai pelo caminho dos gentios. É a mesma coisa de dizer, não pega porta larga. Não te envolve no caminho do racionalismo, onde o mais importante é você, e o mais importante é cultuar títulos, e o mais importante é cultuar currículo Lattes. Quem não conhece gente assim? Eu sou um gênio. Meu currículo Lattes é uma coleção de certificados. E a cultura helenística fazia isso, quando ela propõe o racionalismo, a razão sobre qualquer outra coisa, né? E a sensualidade no sentido não de sexualidade, mas de sensualidade no sentido de alimentar sensações, né? Os prazeres da vida farta, né? De comer muito, de beber até como se não houvesse amanhã, né? Então, isso era o que a cultura helenística propunha, que existiam nessas 10 cidades na Decápole, que quando Jesus falava para os hebreus entendiam, olha, 10 representa ruptura com Deus e o que eles têm a oferecer. Se vocês, enquanto discípulos, vocês ainda não são apóstolos, vocês não têm condição de cuidar disso como eu tenho. Então, não tenta. Né? Aí o Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar sobre esse aspecto, né? Então, Jesus prova em diversas circunstâncias que sua vista é ilimitada. Ele olha para o povo judeu, mas ele abrange toda a humanidade, né? Então, quando ele diz para os seus apóstolos não ides para lá, ele não está excluindo, mas ele está alertando para o que isso tudo pode acarretar, tanto para os apóstolos, que ainda não são apóstolos, são discípulos, ainda estão nessa construção, né? Como para as pessoas que estão ouvindo. Porque o Cristo, o Evangelho, ele está em mim. Eu não estou aqui com vocês porque eu quero ser convencida por vocês. E nem eu estou aqui falando para convencer ninguém. Nós todos que estamos participando dessa sala de bate-papo, nós já estamos convencidos. O convencimento veio antes a essa reunião. Nós estamos aqui porque isso aqui funciona como um porto seguro para mim, como uma ilha de descanso, porque eu encontro pessoas que, assim como eu, pensam da mesma forma. E assim a gente deve agir. A gente não deve tentar convencer as pessoas que não estão pedindo né? A gente precisa ter cuidado com isso, porque a gente precisa se libertar. A gente precisa se libertar da obrigação que a gente acha que tem, né? Na verdade, tem uma frase muito boa que diz assim, liberte-se da arrogância de acordar os outros. Você não está aqui para despertar os outros, isso é responsabilidade deles. E de Deus, porque da mesma forma que Deus é meu pai, é pai de Cátia, de Claudinha, e nos acordou, todos a seu tempo, ele vai fazer assim com cada um de seus filhos. E que Deus nos proteja e que sigamos em paz. Acho que era isso. Amém, Ju. Que bom as tuas reflexões. E, olha, acho que não só eu, mas todos os presentes ficaram muito interessados no seminário, viu?
Vamos lá. Vamos combinar com o Vinícius esse seminário, porque eu estou aqui com a pulga atrás da orelha. Eu acho que todo mundo. Mas muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Novamente a Kátia também. Foi uma hora assim, muito rica para a gente. E terça-feira, se Deus quiser, estaremos novamente juntos nessa tarefa de divulgação dessas duas obras basilares da nossa doutrina, né? O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, para finalizar, eu convido a todos para que façamos a prece de encerramento. Então, nós vamos fechar os nossos olhos, vamos continuar mergulhados nessa psicosfera de fraternidade, de amorosidade, essa troca de boas energias que ocorreu nessa hora em que estamos reunidos. Agradecer ao nosso Criador pela oportunidade de aqui estarmos e pedir a Ele por toda esta humanidade, particularmente por aqueles que estão passando por momentos difíceis, por provas, vencendo grandes dificuldades, que eles realmente vençam e não sucumbam, Mestre amado Jesus, como nós também. E assim, Mestre, agradecendo ainda a espiritualidade da nossa fraternidade, que fez toda a gestão, toda a coordenação deste trabalho, com os corações irmanados em Jesus, pedimos permissão para encerrarmos os nossos estudos da noite de hoje. Que fiquemos todos em paz, na paz do nosso Mestre, na paz do nosso Criador. Que assim seja.